bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna sem alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais, oh sim, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Sei tudo a ti confessarmos e seguimos na tua luz. Tu não somente purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado. Que maravilhas esse amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna. Sim, Senhor, sim, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue, oh sim, mais algo que a neve, algo mais que a neve, algo mais, oh, mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais altos que a neve serei. Se nesse sangue lavados, mais alto que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Olá, meus irmãos, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical, mais uma aula da nossa EBD, da Maranata. Na verdade, a segunda aula dessa área, desse tema da escatologia, que nós começamos na semana passada. E se você não teve a chance de assistir essa aula, eu quero te encorajar a assisti-la,
porque nessa aula anterior nós falamos um pouquinho, nós localizamos a nossa geração dentro do tempo que nós vivemos, dentro do tempo da humanidade, da história bíblica e da história também secular, demonstrando que nós estamos muito perto da volta do Senhor. Não sabemos quando será o dia, muito menos a hora, não queremos descobrir esses dados, até porque não conseguiríamos, mas falamos de tempos e épocas. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o arrebatamento. Nós vamos mergulhar mais fundo, ou pelo menos começar a mergulhar mais fundo no arrebatamento, tá? Porque a volta do Senhor é algo muito amplo, e agora nós estamos fazendo um recorte, estamos diminuindo a área de tema, temática, para falarmos do arrebatamento, que é o dia em que o Senhor virá levar e buscar a sua igreja para estar eternamente com Ele. Eu queria pedir você que, por favor, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Queríamos entregar esse momento também nas mãos do Senhor. Vamos fazer isso? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de meditarmos, estudarmos na Tua Palavra. E eu peço que o Senhor fale conosco nessa manhã. Pode não ser uma pregação, mas certamente será uma exposição bíblica. E a Tua Palavra ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E eu peço que o Senhor nos ajude nesse entendimento, na compreensão do que será aqui dito, para que eu e os meus irmãos possamos juntos ser abençoados nesse dia, tanto ao vivo quanto aqueles que vão assistir posteriormente. Eu oro grato em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, desde já eu queria pedir a você que tenha paciência comigo, porque hoje nós vamos ler muitos textos bíblicos, e acho isso importante, porque falar que está na Bíblia, não, quero ler com vocês os textos bíblicos e extrair os princípios, as verdades bíblicas sobre o arrebatamento. Já te antecipando que nós não vamos encerrar o assunto hoje. Pelo menos mais 2 aulas, ou pelo menos não, mais 2 aulas exatamente, nós vamos alargar um pouco as nossas tendas e também nos aprofundar ainda mais. Hoje eu vou conceituar o arrebatamento e nós vamos ver outros elementos bíblicos que reforçam o ensino da aula de hoje, veremos nas próximas aulas. E ao longo dessa aula eu vou pontuando o que será dito nas próximas aulas, tá? Para encorajar você. Se você puder acompanhar conosco, abrir sua Bíblia, eu queria começar lendo 3 textos para vocês, e o primeiro está no Salmo de número 96, eu vou ler 3 textos, mas o primeiro é Salmos 96, eu vou ler os versos 11 a 13, que diz assim: Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que nele há. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque o Senhor vem. Porque vem para julgar a terra, e julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então, primeira coisa que eu queria que você, se está com papel na mão, caneta, ou está pelo menos anotando em algum lugar, ou para decorar, primeira coisa que esse texto do Salmo 96 nos diz é que quando o Senhor vier, Ele vem para julgar a terra. Primeira informação, o Senhor quando vier é só um exemplo de inúmeros textos que concordam com esse texto do Salmo 96. Quando o Senhor vier, Ele vem para julgar a terra. Segundo texto, Zacarias 14, o verso 1, eu vou pular para o 3 até o 5, tá? Diz assim, Zacarias 14, 1, 3 a 5. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como Ele fez em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meio do vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram num terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Informação número 1 em Salmo 96. Quando ele vier, ele vem para julgar a terra. Zacarias 14, quando ele vier, ele virá com todos os seus santos. Os santos virão junto com ele. Zacarias 14, no verso 5, no finalzinho. E agora em Judas, versículo 14, só tem um capítulo, versículo 14, diz assim, Judas 1,14.
Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, dizendo: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares dos seus santos. Então, o que nós podemos entender por esses três textos? Que o Senhor, quando vier, ele vem para julgar o mundo, julgar as nações. Quando ele vier, ele virá e pisará no Monte das Oliveiras, informação número 2. E a informação número 3, que está em Zacarias 14 e Judas 1,14, e que ele virá com os seus santos, de uma forma didática e rápida. Quando ele vier, ele vem para julgar. Ele virá e pisará literalmente no Monte das Oliveiras, que haverá um terremoto que vai rachar o monte ao meio, e ele virá com todos os seus santos. Esses são três textos, de inúmeros outros textos bíblicos, que dizem que a volta do Senhor não é nada, como eu posso dizer, misterioso. A volta do Senhor é anunciada desde o princípio, não há mistério nisso. Porém, há alguns eventos, por outro lado, há alguns eventos que a Bíblia nos narra. Eu também quero ler três textos, não porque sejam só três, mas para poder exemplificar o que eu estou aqui dizendo, e toda a palavra de Deus colabora e corrobora com isso. Existem também alguns textos, ou muitos textos, que falam de alguns eventos que precisam acontecer antes que o Senhor venha julgar a terra, que ele venha pisar no Monte das Oliveiras e que ele venha com todos os seus santos, porque isso é a volta anunciada desde o começo. Quais são esses textos que eu vou ler agora com você? Deve também estar aparecendo embaixo para você as referências, você pode anotar, mas apenas escute os textos que eu vou ler. O primeiro texto, que fala de eventos que devem acontecer antes, está em Daniel, capítulo 9, verso 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Está dizendo a respeito do anticristo, que fará uma aliança com muitos por uma semana. E essa semana é uma semana de anos, não semana de dias. É um conjunto de 7 anos. Não tenho tempo agora para explicar, mas são 7 anos que o anticristo vai fazer uma aliança com muitos, com os hebreus, com os judeus. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Agora, na segunda carta de Paulo, continuando o mesmo assunto, na segunda carta de Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 3 e 4, nós lemos o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade é aquele que fará uma aliança com muitos, lá de Daniel 9, que nós acabamos de ler. O filho da perdição, mesma pessoa, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, esse homem, esse líder, o anticristo, fará uma aliança com muitos por 7 anos. E aí, no meio, ele vai romper isso aí, depois virá o fim. Daniel 9, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Não acontecerá o fim, a volta do Senhor sobre o Monte das Oliveiras, com todos os seus anjos para julgar a terra, sem que primeiro esse homem da perdição, homem da iniquidade, o filho da perdição, se assente para se passar como se fosse Deus no templo em Jerusalém. O último texto, agora Mateus 24, 15, 29 e 30, ainda no mesmo assunto na sequência. Jesus falando no sermão profético. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, quem é esse aqui? Daniel 9, aquele que fez aliança. 2 Tessalonicenses capítulo 2, um homem da iniquidade que vai se assentar no trono. Jesus fala, quando vocês virem esse homem, o homem da abominação, o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ou seja, está dizendo Daniel 9 e o texto de 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com muita glória e poder. Então, nós podemos ver que o fim, a volta do Senhor não é um mistério, não é uma surpresa, ela é anunciada desde muito tempo, e eu vou repetir de forma didática e enfática. Ele vem para julgar a terra, ele vem pisando no Monte das Oliveiras, e ele virá com os seus santos, ele vem até a terra, no monte lá em Israel, literalmente. Mas que antes que isso aconteça, alguns eventos precisam
vir a se tornar reais, como o anticristo fazendo um pacto de 7 anos, que Jesus fala depois desses 7 anos, é que o sol escurecerá, né, as estrelas cairão do firmamento, os poderes celestiais serão abalados, então todos verão o Filho do Homem vindo com poder e glória. Então algumas coisas precisam acontecer antes do fim. Tá bom? Terceiro conjunto de textos que eu queria ler para você, que também vai aparecer na sua tela agora, aí embaixo. Em contrapartida, se alguns eventos precisam acontecer antes da volta do Senhor, que não é um mistério, é anunciado desde o começo, por outro lado, nós lemos alguns textos que falam que ele pode vir de forma repentina. Alguns outros textos que nos dizem que ele pode voltar de forma inesperada. Por exemplo, Marcos, capítulo 13, de 31 a 37. Eu sei, eu já disse que estou lendo muitos textos, mas é necessário. Sabe por quê, irmãos? Hoje nós temos a internet, através da qual você está assistindo essa aula hoje por causa do Covid. Ok. Só que a internet não é boa e nem é ruim. A internet é apenas um meio, é um veículo. Tá? A tecnologia não é boa nem ruim. Ela é apenas um veículo. Pode ser usada para o mal ou para o bem. E, infelizmente, a internet deu voz a quem quiser falar. Tem muita coisa que se fala na internet boa, mas tem muita coisa que não presta, então eu preciso embasar tudo que eu estou falando, tá bom? Então, voltando aqui. Marcos 13, 31 a 37 diz assim: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, Jesus falando. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Deixa eu parar aqui rapidinho já para fazer apontar para frente aqui. Esse termo aqui, ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai, ele tem pelo menos 2 sentidos que eu quero te encorajar e te desafiar a, nas próximas 2 aulas, eu vou explicar, eu vou ampliar esse conceito de arrebatamento e vou dizer o que significa, pelo menos 2 sentidos desse texto, ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai, tá? Então você vai ter que acompanhar conosco, que eu não vou explicar agora, vou deixar você curioso, tá bom? Mas continuando aqui, Marcos 13. Estai de sobreaviso e vigiai, e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se ele virá à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, sublinha aí, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Esse texto nos mostra que existe talvez uma iminência, uma possibilidade de Jesus vir de maneira inesperada. E Mateus 25, 13, o outro texto que eu quero ler também, diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Então, nós temos aqui 2 verdades bíblicas que aparentemente se contradizem, ou pelo menos se chocam. Uma é, existem fatos que precisam necessariamente acontecer antes da volta do Senhor. Por outro lado, alguns textos nos mostram que a vinda do Senhor, eu li apenas 2, mas existem inúmeros textos, você pode depois pesquisar em casa. Por uma questão de tempo, eu não pude expor todos aqui. Existem muitos textos que dizem que a volta dele pode ser inesperada, a qualquer hora. Como conciliar, então, essas 2 coisas? A iminência e as coisas que devem acontecer. Porque se é necessário que haja uma aliança de 7 anos desse anticristo, desse líder com Israel, antes que isso aconteça, Jesus não pode voltar. Correto? Nós temos que conciliar. E são 2 verdades bíblicas, a iminência e esses eventos que devem acontecer. Pois bem, já no Novo Testamento, eu quero lançar agora com você um outro conceito, que eu vou ler alguns textos também, que vão aparecer para você já aí embaixo as referências. Surge um novo conceito no Novo Testamento, que eu quero começar lendo Efésios 5, de 25 a 27, e também vou pular para o 32, que diz assim, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí Paulo escreve aqui algo interessante, irmãos. Ele diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, e não a esposa, o esposo, a noiva e o noivo. Ele chama o relacionamento de Cristo com a igreja de mistério. E ele faz aqui uma analogia entre o noivo e a noiva, ou o esposo e a esposa, entre a igreja e Cristo. Que mistério é esse que Paulo fala da relação de Cristo com a igreja? Outros textos vão nos mostrar que existe uma relação, uma figura que é usada por Jesus, da relação de Cristo, dele mesmo, conosco, como fosse noivo e noiva. É bom entender de forma antecipada aqui que noivo e noiva, num contexto judaico, não é 100% semelhante a noivo e noiva no nosso conceito aqui ocidental, ok? Mas isso você só vai entender melhor se você estiver conosco nas próximas 2 aulas, principalmente na segunda aula, que eu vou entrar mais nesse campo aqui. Mas o fato é, existe um mistério, que é o relacionamento de Cristo com a igreja. Atos 19, de 7 a 9, já depois da tribulação ter acabado, no final da tribulação, em Atos 19, nós podemos ler o seguinte: alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. É o casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, dizendo a João, lá em Apocalipse, bem-aventurados são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Então, meus irmãos, vamos recapitular para a gente não se perder rapidamente, numa passada só. A volta do Senhor Jesus não é um mistério. Ela é anunciada desde o princípio, segundo Isaías 46, versos 9 e 10. Tá bom? Zacarias 14, Judas 1,14 e o Salmo 96 diz que quando ele vier, o Senhor vier, ele vem para julgar as nações, ele vem com os seus pés pisarão sobre o monte das oliveiras e ele virá com milhares e milhares de seus santos. Antes que aconteça esse dia, antes que esse dia venha a se tornar real, algumas coisas precisam acontecer. Muitas, apostasia, catástrofe, mas dentre elas uma aliança de 7 anos do anticristo com o povo judeu. Antes disso acontecer, não pode ser realizada a volta dele. Por outro lado, alguns textos nos mostram também sobre a iminência, que Jesus pode voltar a qualquer momento, de uma forma que nos pegue desprevenido, que ele nos exorta a ficarmos atentos para que isso não aconteça. Então nós temos que conciliar essa iminência com os eventos que têm que acontecer. E aí agora eu disse para você uma coisa aqui, que no Novo Testamento, um novo conceito foi lançado. Que conceito é esse? É o conceito da noiva e do noivo, do Cordeiro com a igreja, de Cristo com a sua noiva, a igreja. Em lá Apocalipse 19, no finalzinho da tribulação dos 7 anos, depois você pode entender lendo mais calma lá o texto, João ouve a voz dizendo assim para ele, escreve João, bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro, aqueles que são chamados ao casamento do Cordeiro. E o casamento do Cordeiro, o casamento do noivo com quem é? É com a noiva que já aqui se ataviou e está com as suas vestes alvas limpas. Pois bem. Agora eu queria lançar um outro conceito, e eu estou construindo junto com você um raciocínio para que você entenda, porque a volta não é um mistério. Mas aqui no Novo Testamento um mistério surge, que é Cristo com a igreja. Eu quero ler aqui para vocês, aqui, pelo menos, não vou ler todos não, porque não vai dar tempo, mas pelo menos também 3 textos, para que você entenda esse contexto aqui da noiva e do noivo. Mateus 25, nós temos a parábola das 10 virgens, que são as virgens esperando pelo noivo. E elas dormem, depois você pode ler Mateus 25, as virgens dormem, e aí quando acordam com um grito dizendo, aí vem o noivo, isso acontece perto da meia-noite. Algumas virgens estão preparadas com as suas lâmpadas com azeite suficiente, outras sem azeite, pedem azeite para as outras, mas elas não podem dar, porque cada um tem que ter o seu próprio azeite, isso é um outro assunto. O fato é que Cristo, ou melhor, o noivo vem, que para mim, sem sombra de dúvida, representa Cristo, vem,
as noivas entram, e olha o que diz o texto no verso 12 do capítulo 25 de Mateus. E tendo elas ido comprá-lo, as virgens não prudentes foram comprar azeite, chegou o noivo, ou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Mateus 25, 12. Entraram para ele nas bodas e fechou-se a porta. Passo atrás para a gente poder compreender novamente. Apocalipse 19 diz que bem-aventurados são aqueles que são chamadas as bodas do Cordeiro. Aqui em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, diz que as virgens entraram e a porta se fechou. Duas coisas rápidas, só para destacar que nem todas que esperavam a vinda do noivo entraram para o casamento. Isso é um alerta para mim e para você. Nem todos que esperavam entraram para o casamento. E aqui quem espera é quem conhece o motivo da espera. Quem espera não é o ímpio, é aquele que, aspas, é cristão. Aquele que se diz crente, aquele que espera a vinda do noivo, mas não sobe, não entra, por outros motivos que depois podemos falar sobre isso. Mas aqui o fato é que a porta se fechou. Que porta é essa aqui de Mateus 25? Eu poderia chamar da porta do casamento, a porta das bodas. O texto diz que elas entraram para as bodas e a porta das bodas se fechou, porta do casamento. Só que essa porta também aparece em outros textos bíblicos. Agora eu vou ler um texto com você aqui muito interessante, que esse texto aqui é tremendo em seu conteúdo profético, irmãos. Romanos, capítulo 11, verso 25. Paulo aqui está falando do povo judeu. Preste atenção no que Paulo fala. Porque eu não quero, irmãos, Romanos 11, 25. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem este segredo. Segredo, mistério, algo que não é tão abrangentemente revelado. E não quero que vocês ignorem esse segredo, para que não presumais de vós mesmos. Preste atenção agora, irmãos, que o endurecimento veio em parte a Israel, ou sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O verbo aqui é entrar. Então eu vou repetir agora, olhando para você o texto. O que Paulo está aqui dizendo em Romanos 11, 25 é: eu não quero que vocês ignorem esse mistério, esse segredo. Que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Depois você estuda esse texto de Romanos 11. O que Paulo está dizendo aqui no contexto? Jesus, capítulo 1 do Evangelho de João, veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Falamos na aula passada sobre a figueira. Se você não assistiu, você pode assistir. A figueira que foi amaldiçoada, que no final dos tempos vai ser restaurada. Tá? Paulo está dizendo o seguinte: os judeus, porque não receberam a Cristo, em parte, eles foram endurecidos. E esse endurecimento para não receber a Cristo, em parte foram endurecidos, vai permanecer até quando? Até que a plenitude não é sinônimo de totalidade, até que a maioria, o grande quantitativo de gentios haja entrado. E quando a maioria dos gentios, quando a grande parte dos gentios, a plenitude dos gentios tiver entrado, o endurecimento de Israel começa a ser amolecido. A figueira começa a voltar a frutificar. Então preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. E ele faz questão de usar o verbo entrar. Você pode no original que o verbo aí é entrar. Então se em Mateus 25 a porta que foi aberta, que as virgens entraram para as bodas, se fechou, essa porta é a porta do casamento, eu poderia dizer que essa porta aqui de Romanos 11, que é a mesma porta, estou apenas dando um nome diferente de forma didática, é a porta da graça. Essa porta da graça foi aberta. Os judeus estão endurecidos, e quando a plenitude dos gentios da igreja tiver entrado por essa porta, o foco do Senhor se volta para Israel. E o povo de Deus começa a amolecer o seu coração e reconhecer. Grave esse texto, Romanos 11, 25, depois nós falamos um pouquinho mais sobre esse. Apocalipse 1, 10 e 19, capítulo 1, versos 10 e 19, diz assim, João escrevendo: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi depois de trás de mim uma grande voz como de trombeta. A voz que João ouve é como de trombeta, guarda isso. Escreve as coisas que tem visto, João, as que são e as que depois destas hão de acontecer.
Aí João escreve às igrejas, e no capítulo 4, João escreve assim, versículos 1 e 2. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Apocalipse 4, 1 e 2. João escreveu, eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Irmãos, lembra que João já está arrebatado em espírito, ele está em Patmos, orando, teve uma revelação do Senhor, e ele já tem um arrebatamento de espírito, de sentidos, e ele já se vê no dia do Senhor, no fim do tempo, e já tendo sido arrebatado em espírito, ele é arrebatado aos céus agora. Ele diz o seguinte, eu vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que fala comigo como trombeta, a voz de trombeta diz para ele assim, que ouviram falar comigo, disse, sobe aqui, João, e eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ou seja, João já tinha sido arrebatado em espírito para o dia do Senhor. E depois ele é arrebatado para o céu, no meio desse, é um arrebatamento dentro do arrebatamento. Eu não sei se você já teve essa experiência de você sonhar, e dentro do sonho você está sonhando. É mais ou menos isso que João teve. Complicado, complexo. Mas aqui eu tenho, em Mateus 25, a porta do casamento. Em Romanos 11, 25, eu tenho a porta da graça. E aqui em Apocalipse 4 eu tenho a porta no céu, que é a porta do arrebatamento. Todas essas portas são a porta do arrebatamento. Então, meus irmãos, não há mistério quanto à volta do Senhor, mas quanto à relação de Cristo com a igreja, há um mistério. Como então conciliar? Como então conciliar? Pergunta que eu já fiz aqui 4 vezes. A iminência com os eventos que devem anteceder a volta. Agora eu queria ler com vocês, e aí eu vou pedir para projetar para você na tela já aí os 2 textos, tá bom? Que falam mais especificamente sobre esse momento em que a igreja adentra por essa porta, em que a igreja entra pela porta do casamento, em que a igreja entra pela porta da graça, em que a igreja entra pela porta do arrebatamento. Eu queria ler com vocês a primeira carta de Paulo, novamente aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Diz assim, eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, grave aí, trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares. Grife também aí, para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O próximo texto que nós temos agora, que é o segundo texto que fala mais especificamente sobre o arrebatamento, é 1 Coríntios 15, 51 e 52. Paulo também escrevendo, diz assim, eis que aqui eu vos digo um mistério. Lembra do mistério lá de Cristo com a igreja, do noivo com a noiva, do marido, da esposa? Pois bem, aqui eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, novamente aí, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Bem, irmãos, algumas verdades que nós temos nesses 2 textos. Primeiro, rapidamente, os que estão mortos em Cristo vão ressuscitar. Depois que os mortos ressuscitarem, os que estiverem vivos em Cristo vão ser transformados. Aliás, os mortos vão ressuscitar com corpo ou com corpos glorificados. Nesse mesmo momento, logo depois, rapidamente, os que estiverem vivos, como eu e você, se acontecesse agora, nós teríamos nossos corpos transformados em corpos glorificados, corpos corruptíveis transformados em corpos incorruptíveis. E depois, rapidamente, o que ressuscitou e os que estão vivos, juntos com os corpos glorificados, juntos subirão para o encontro do Senhor nos ares, nas nuvens. O encontro com o Senhor é nos ares. O que mais? Isso acontecerá num abrir e fechar de olhos, e também ao som da última trombeta. E eis aqui o mistério. Então, rapidamente, os mortos ressuscitam,
logo depois, bem rápido, os vivos são transformados, juntos sobem para encontrar com o Senhor nos ares. O encontro da igreja com o Senhor não é na terra. O encontro da igreja com o noivo é nos ares. Por quê, Patrick? Isso você vai saber daqui a 2 aulas só, que eu também vou deixando, só jogando o docinho. Posso fazer isso aqui? Posso, né? Jogar o docinho na sua boca, você falar, não quero descobrir, eu vou te ajudar isso aí daqui a 2 aulas, porque tudo hoje não dá. Mas o encontro, o principal, o encontro da igreja, da noiva com o noivo, é no meio do caminho. Já dei uma dica aqui. É no céu, não é na terra. Agora, como que isso vai acontecer? Como é que serão os dias que isso vai acontecer? Queria pedir para projetar mais um texto para a gente ler aí, que são os textos que falam dos dias de Noé e dos dias de Ló. Mateus 24, 37 a 40, diz assim, Jesus falando, como foi nos dias de Noé, assim também será assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, grifa aí, dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Grifa aí, Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Volta para mim, por favor. Isso. Repara que aqui nesse texto de Mateus 24, de Noé, os homens viviam a sua vida de forma natural, e o texto nos diz que Noé entrou na arca antes, atente, Noé entrou na arca antes e depois veio o dilúvio. Depois veio o juízo. Vou repetir, Noé entrou antes na arca e depois veio o dilúvio. Agora eu queria ler Lucas 17, 28 a 30, que agora Jesus fala com relação aos dias de Ló. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia do que virá o Filho do Homem e que há de se manifestar. Pois bem, irmãos, tanto em Jó quanto em Ló, primeiro Noé. Primeiro Noé entrou na arca, e depois veio o dilúvio. Confundi Jó com Noé, mas é Noé. Fica tranquilo que só um lapso aqui. Noé entrou na arca e veio depois o juízo. Ló foi tirado da cidade primeiro, depois veio o juízo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, assim será no dia da sua vinda. Primeiro ele tirará antes que venha juízo. Primeiro ele colocará antes que venha juízo. No caso de Noé, o juízo é fora e eles são colocados anteriormente dentro. No caso de Ló, o juízo é dentro da cidade e eles são retirados anteriormente. É isso que Jesus está nos dizendo. Como o tempo corre, eu queria que só colocasse para mim, por favor, alguns textos das promessas de livramento que eu vou ler rápido por questão do tempo. Existem inúmeros textos que falam sobre livramento. Se puder colocar só embaixo para o pessoal poder ler, isso, direitinho aí, porque eu não vou conseguir ler todos por questão do tempo, tá? Mas Lucas 21 diz assim, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Ele diz, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, a promessa para que eu e você, se formos fiéis, escaparemos não nestas coisas, mas escaparemos destas coisas. Em vez de estarmos diante dessas coisas, estaremos diante do Filho do Homem. Apocalipse 3,10 diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Não é guardar na hora, é guardar da hora. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A tribulação é um tempo da ira de Deus, para a qual eu e você, se formos fiéis, não fomos destinados para passar por isso. Romanos 5,9 diz, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue de Jesus Cristo, seremos por ele salvos da ira. E o último, acabou que deu tempo de ler tudo, a carta de Paulo, Tessalonicenses capítulo 1, verso 10 diz assim, esperar dos céus o Filho, Cristo no caso, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Agora eu quero muito a sua atenção.
a volta do Senhor não é um mistério. Ele pisa no Monte das Oliveiras. Ele vem com os seus santos. E ele vem para julgar a terra. Só que a vinda dele pode ser iminente, a qualquer hora. A vinda do Senhor também diz que é como os dias de Noé e dias de Ló, no qual ele nos tira antes. E aí, a nossa igreja, a Igreja Missionária Evangélica Maranata, quanto à escatologia, nós somos primeiramente pré-milenistas. O que é pré-milenista? Pré-milenista é aqueles que creem, como nós cremos, que Jesus volta antes de inaugurar o milênio. Pois bem, só que no grupo dos pré-milenistas, basicamente basicamente dois grupos. Os pré-milenistas históricos, que são aqueles que são os pós-tribulacionistas, que creem que Jesus volta antes da tribulação, melhor, antes do milênio, mas após a tribulação. Nós não. Nós somos, se formos conceituar, nós somos pré-milenistas dispensacionalistas, que são os pré-milenistas que são pré-tribulacionistas. Nós cremos que Jesus volta para a igreja antes da tribulação. E aí eu quero dizer aqui com muito carinho, muito respeito aos meus irmãos, porque eu considero eles meus irmãos em Cristo, os que creem, assim, diferente de mim, creem que Jesus vai voltar depois da tribulação, mas eu falo com muito carinho e respeito, eu os considero como irmãos em Cristo, embora eu tenha ficado muito triste porque está uma agressividade enorme contra esse assunto, nos chamam de herege, quanto de herege nós não temos nada, Bíblia pura. Eu creio, tenho convicção que Jesus volta antes da tribulação, assim como foi com Noé e assim como foi nos dias de Ló. O que vão dizer os pós-tribulacionistas? Eles vão dizer, mas o texto diz que Jesus vai nos livrar na ira. Não, mas o texto não diz isso. No original, você pode ver, o texto diz que Jesus, ou Deus, nos livra da ira e não na ira. Segunda coisa, eles afirmam que a tribulação não é um tempo da ira de Deus. Bem, Apocalipse 6 e Apocalipse 15, Apocalipse 6, 17 e Apocalipse 15, 1, declaram literalmente que a tribulação é a ira de Deus, da qual nós vamos ser livres. Eu já citei aqui os textos de promessa. A tribulação é sim um tempo da ira de Deus. E tem mais, tribulação, ira de Deus, não é apenas catástrofes. É Deus entregar aquele que é infiel nas mãos do inimigo. Isso é ira de Deus. Pastor, mas muitos morreram por causa de Cristo, martirizados. Por que nós vamos ser livres? Esse raciocínio é muito pequeno, porque eu posso dizer o seguinte: muitos também não morreram e muitos também não foram martirizados. Por que nós vamos ser? Então, isso não é argumento para dizer que é ou que não é, tá bom? E eles vão dizer que Jesus só volta depois da tribulação. Mas depois da tribulação, nós só lemos no Apocalipse 19, 20, ressurreição. Mas nós não lemos subida, arrebatamento. Eu queria terminar essa aula, eu tinha mais coisas para dizer, mas o tempo não vai me permitir, porque esse tempo aqui é brabo. Mas eu queria ler um texto com vocês que está em Isaías capítulo 26, e eu queria que projetasse esse texto para mim, por favor, me ajudasse. Isaías capítulo 26, versos 19, 20 e 21. Olha o que o profeta Isaías, inspirado por Deus, testifica, testemunha e escreve. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Atenção, meus irmãos, ouça isso. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então preste atenção para caminharmos para o final, irmãos. Olha que texto precioso e lindo do profeta Isaías. O contexto é no verso 19. Primeira coisa que ele diz: os mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Aleluia. Ele está dizendo que os mortos vão ressuscitar. Ele fala assim: despertai e exultai os que habitam no pó, os mortos. Porque a terra lançará de ti os mortos. O assunto aqui é, primeiro, verso 19, ressurreição dos mortos. Depois ele continua dizendo o seguinte: vai, povo meu, entra nos teus quartos. Aí só que um parênteses.
Eu já vi aqui na internet, aqui, ó, Isaías 26, está acontecendo agora. Todo mundo na sua casa, nos seus quartos, aqui, ó, a pandemia do Covid, aqui. Não, nada a ver com Covid. Aqui o texto é, haverá ressurreição, verso 19. Depois ele diz, vai, povo meu, entra nos teus quartos, ou entra nos teus aposentos, fecha a sua porta. Olha a porta sendo fechada, irmãos. Entra nos teus aposentos, fecha a porta. Fica escondido, glória a Deus, por um só momento até que passe a ira. Porque o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. E diz que a terra não mais encobrirá os seus mortos. Ou seja, esse castigo é o castigo definitivo, é o castigo final. O que esse texto está nos mostrando? Que no dia que houver a ressurreição, o povo fiel de Deus será ressuscitado, estará guardado, estará escondido por um momento, até que Deus passe com a ira na terra durante a tribulação. É esse Isaías 26, primeiro a ressurreição, depois o povo entra para essas portas e se esconde nesses aposentos, até que passe a ira de Deus sobre a terra. O que é esse texto de Isaías 26? João capítulo 14. Não se turbe, crente, o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. A palavra melhor lá é aposentos, é quartos. Na casa de meu pai há muitos quartos, muitos aposentos. E se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. Para quando eu for e preparar-vos lugar, eu virei e vos levarei para onde eu estiver, vós estejais também. Isaías 26 é o povo sendo guardado durante a ira. É o povo sendo privado. Então, com todo respeito aos meus irmãos pós-tribulacionistas, eu repito, irmãos em Cristo, que vamos subir juntos. Nós não fomos destinados para a ira. E aí eu queria terminar com a seguinte argumentação, porque o tempo não me permite mais expor nada. Alguns vão dizer assim, mas então tem duas vindas do Senhor, pastor Patrick? É isso que muitos pós-tribulacionistas, que são os pré-milenistas históricos, mesma coisa, eles dizem, não tem duas vindas na Bíblia, isso é invenção de vocês. E aí eu faço uma pergunta para todos vocês. Para os judeus, havia uma vinda ou duas vindas? Pensa aí. Para os judeus havia uma vinda ou duas vindas? Os judeus, preste atenção, não conseguiram discernir que existiam profecias que falavam do servo sofredor e existiam profecias que falavam do rei que viria para reinar e governar. O servo sofredor e o rei que reinaria, que governaria. Eles não discerniram, tanto não discerniram que quando veio o servo sofredor, eles não receberam, veio para o que era o seu, mas eles não receberam. E eu temo que muitos na igreja hoje, crentes fiéis ao Senhor, estão cometendo o mesmo erro, porque não estão distinguindo que existem profecias que falam da vinda do rei, mas existem profecias que falam da vinda do noivo. A noiva se encontra com o noivo nos ares, passa 7 anos escondido, lá com o Senhor nos ares, enquanto o Senhor passa com a sua ira na terra. Quando acabam os 7 anos, cumpre-se Zacarias 14, Salmo 96, Judas 1,14, o Senhor volta, Apocalipse 19, e volta com toda a sua igreja, com todos os seus santos, junto com ele, para reinar 1000 anos na terra. Ou seja, minha irmã e meu irmão, mais importante do que você decorar tudo isso aqui, depois você pode rever essa aula, anotar os textos que foram mostrados para você na legenda aí embaixo. Eu queria te encorajar a ficar com mais 2 vezes conosco, na próxima aula e na seguinte, que eu vou ampliar esse entendimento, que vai ser certamente bênção para a tua vida. Mas o mais importante aqui, eu tenho convicção do que eu estou ensinando. Creio que é bíblico totalmente. O Senhor em breve vem levar a sua igreja. Mas mais importante do que você concordar comigo ou não, que Jesus venha arrebatar a igreja antes ou depois da tribulação, isso é o que menos importa. Quero eu que você creia que é antes, para se preparar. Mas o mais importante é você estar preparada. E preparado para que o dia que ele vier, quando você e eu ouvimos o som da trombeta, ouvimos o nosso nome sendo chamado, nós possamos entrar por essa porta, estarmos guardados, protegidos e eternamente com o nosso noivo,
com o nosso Rei, com o nosso Senhor, com o nosso amado Jesus Cristo. Estejam, como eu disse na última aula, estejam prontas e alvas as suas vestes para o terceiro dia. Estejam alvos as suas vestes, vida santa e justa diante do Senhor, por fé, em fé, porque em breve o Senhor vem nos buscar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.